E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Opa, então vamos lá. O relato que estou narrando foi contado para mim e para outras 3 pessoas. Ele é um amigo meu que antigamente mexia com ocultismo japonês. O interesse dele por esse tema se iniciou quando ele passou a treinar artes marciais. Ele fazia muita meditação e treinava o Kujikiri. As pessoas que treinam isso durante muito tempo geralmente adquirem uma certa sensibilidade que as permitem sentir presenças e pressentir a morte, o chamado Saki. Não sei se eu tô pronunciando certo, gente, mas vamos que vamos. Saki. Bom, isso é bem comum. As pessoas que praticam isso e com o tempo vai ficando mais forte. Aí ele até me deixou uns links aqui de demonstrar, sei lá, depois eu vejo esses links aqui. Deixa eu ver. Não, tá, deixa eu ver do que se trata. É só para acho que para ilustrar aqui para mim, ó, ele tá mostrando aqui nesse link as pessoas que praticam isso, ninjutsu training. Aí o cara, ai meu Deus. Ah, que interessante. Entendi do que se trata. Nesse vídeo parece que o cara, ele sabe a hora que ele vai tomar o golpe, é isso? O cara, ele tá sentado aqui, de olho fechado. E aí tem um outro atrás, o outro levanta um bastão, olha lá, e fica esperando. E o cara sentado de olho fechado na frente. É isso? Aí, a hora que ele abaixa o bastão assim, o cara sai. Ele pressente a hora que o cara vai. É um treino isso, a hora que o cara vai dar. Tomou. Esse daí não pressentiu, tomou a bastãozada na cabeça. Até ver aquele cara. Tem uns que saem antes da hora, outros tomou outra bastãozada na cabeça. Esses aí não estão treinados. Mas tem uns aí, a hora ele levanta e aí ele sai na hora que ele vai dar. Ele pressente, seria isso? Um treinamento de meio que fica um sexto sentido aí? Tá, acho que é isso. Deixa eu só voltar. Ó. Isso é bem comum, as pessoas que praticam isso. Com o tempo vai ficando mais forte. E leva muitos anos para aprender. Esse amigo dele aqui, ele é faixa preta no famoso estilo chamado Togakuri Ryu Nimpo. Togakuri Ryu Nimpo. E ele treina outros estilos relacionados. Bom, dentro da Togakuri, há uma parte em que se inicia a prática da bruxaria ninja. Eu nem sabia que isso existia, gente. Prática da bruxaria ninja. O Walter era obcecado por bruxaria, especialmente para conseguir coisas que pareciam impossíveis para os meros mortais. Para isso, ele procurou recursos na magia negra japonesa. Nessa altura, ele já era praticamente de ninjutsu, que aprendeu com um dentista japonês que morou aqui na região norte. A primeira coisa que se aprende é Shikin Haramitsu Daikomyo. Leva a seguinte tradução: o momento de união entre a mente e o corpo das práticas diárias. O momento de união entre a mente e o corpo das práticas diárias podem nos levar à iluminação. É isso? Essa é a tradução de Shikin Haramitsu Daikomyo. O Walter me disse que é nomes trocados, tá, gente? O Walter me disse que passou a sonhar com o Tengu. E nesses sonhos, o tal Tengu ensinava técnicas de artes marciais para ele. A criatura que ele sonhava era muito grande, com uns 5 metros de altura, enorme, cabeça de pássaro e garras grandes e afiadas. A criatura vestia um kimono negro. Os tengus eram os famosos pássaros demônios da mitologia japonesa. Existiam 2 tipos deles. Os mais poderosos tinham a aparência de um pássaro negro e bípede, e os subalternos tinham aparência humana, geralmente um japonês de cabelos longos e kimono negro.
Quando eu passei a treinar com o Walter, a minha namorada, que tem uma certa mediunidade, passou a sonhar e ter visões com um japonês de kimono negro. Ela revelou isso para mim muito tempo depois. Não há eufemismos e nem jogos de palavras. É o que é. Essa é uma mensagem para todas as pessoas. Não brinquem com coisas que vocês não conhecem. Não tentem usar os autênticos rituais de Kujikiri com pranchas e círculos, a menos que esteja disposto a perder a sua sanidade mental ou mesmo perder tudo. E foi o que quase aconteceu com o Walter. Eu gostaria de ressaltar que os avistamentos de tengus não são incomuns. E aqui ele deixou mais um link. Bom, aí eu não vou poder ver tudo aqui, mas deve ser um cara explicando ou relatando aqui alguma coisa. Aqui o vídeo é El Tengu, restos, não sei o que é isso, e avistamentos recientes em Japão, não sei como que fala. Avistamentos recentes no Japão, do Tengu. É um vídeo aqui falando a respeito disso. Então, aqui ele está dizendo que os avistamentos de tengus não são incomuns. O Walter estava tendo um grande refinamento em magia negra japonesa. Ele sempre andava com pergaminhos. Foi então que ele começou a ver vultos e ter alucinações, como a minha namorada teve. Isso foi se intensificando. Andar paranoico e assustado. A namorada dele ofereceu ajuda para ele ir até uma igreja evangélica, mas o mesmo não quis ir. Ele começou a se comportar como um bicho, andando com os pés tortos e ficava com as mãos tortas. Certa vez apertou e esmagou a mão da namorada num desses surtos. Passou a falar sozinho, falar coisas estranhas que ninguém conseguia entender. Às vezes, durante os surtos, ele falava com uma voz alterada. Uma noite apareceu uma mulher muito bonita no quarto dele. Assim, do nada. Acho que foi um tipo de súcubo. Ele obviamente percebeu que não era coisa desse mundo e espantou a tal mulher. Quando a coisa começou a ficar pior, ele mudou de ideia e foi pedir ajuda da namorada evangélica. Uma noite, ele ouviu barulhos do lado de fora da casa e foi olhar. Não viu nada e voltou. Até que viu duas sombras baixinhas e velozes correndo para lá e para cá do lado de fora. Ele ficou assustado e se trancou dentro do quarto. Quando ele achou que tudo tinha voltado a ficar tranquilo, uma das paredes do quarto dele ficou transparente e através dela veio um homem loiro e alto de olhos claros e ele veio com raiva e perguntou pro Walter assim: "Você tá querendo me ferrar, seu filho da p..." Ele falou, lógico, umas palavras um pouco mais grosseiras, assim, né? O tal loiro estava acompanhado de 2 diabinhos pretos como sombras. Então o Walter começou a orar pedindo ajuda de Deus. Eu não sei se ele quase se mijou nessa hora. Aí o homem loiro exclamou: "Não chama esse filho da p, não!" E quando se preparou para ir embora, ameaçou dizendo que aquilo ainda não havia acabado e que ele seria perturbado. O Walter e a namorada dele pediram ajuda do pastor. O pastor disse que a partir daquele momento, se arrependido dos pecados, aquelas coisas não voltariam. E numa certa noite, após esse acontecimento, ele andava de bicicleta com a namorada na garupa, quando algo invisível passou, pairando por cima deles, bem perto. Passou bem perto que deu para sentir o vento. O céu estava escuro e não dava para ver nada. Essa coisa, numa segunda tentativa, acabou se chocando com os fios de um poste e chegou a sair faíscas. Os fios do poste balançavam violentamente. Um senhor que estava na mesma rua viu aquilo e correu assustado. Eles correram na bicicleta e se abrigaram na casa da namorada do Walter. Algo estava voando e queria pegá-lo. Algo grande e invisível. Após essa noite, nada mais aconteceu com ele. Hoje o Walter está bem, se casou com a namorada, teve um filho e vive uma vida normal e feliz.
E hoje ele entende que a prática do Kujikiri deve ser uma prática responsável. Espiritualmente falando, dependendo de como ele for usado, ele pode abrir um portal para um outro universo. E ele é aberto dentro de você, que pode atrair anjos ou demônios. Esses seres são espíritos sombrios desse mundo, como 72 demônios goéticos. E sim, espíritos de outras dimensões, que são bem mais poderosos e perigosos que esses da Goétia. Você pode perder a sua sanidade se mexer com isso irresponsavelmente. Grato. Aí, fica a dica. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Vamos ler um de duende, então. Vamos ver. Vamos ler um de duende para encerrar, ok? Duende ignorante. Olá, Ana, me chame de fulano, fulana, eu não sei, nome criado por mim. Tenho 15 anos e esse meu relato não faz muito tempo. Ele aconteceu em um mês esquecido de 2019. Algum dia aí de 2019. Bom, sou um espiritualista, ou seja, não sou cético e nada quero... Não sou cético e nada. Quero sempre aprender mais sobre o espiritual, evoluir, etc. Sem nenhuma religião para me prender a verdade alguma. Minha mãe é evangélica e fica me obrigando a ir para a igreja, mas ela sabe que tenho minhas crenças, mas ela nunca quer aceitar. Pensa que me levando para a igreja eu vou virar um evangélico, mas bem, houve uma época em que eu estava começando a pesquisar sobre os famosos elementares. Foi aí que comecei a te assistir, quando vi que também tinha relatos desses seres. Na época eu estava fascinado, estava me conectando mais com a natureza, trabalhando a minha sensibilidade. Eu estava realmente obcecado em querer vê-los. Mas eu não podia fazer nenhum tipo de altar, pois a minha mãe é muito evangélica e aí já sabe, né? Também não gosto de oferecer nada para ninguém. Ficar dando oferenda para ninguém também não. Por isso nunca coloquei maçã para eles. E também minha mãe poderia ver e ia dizer que eu estava mexendo com macumba. Então eu só podia chamá-los mentalmente e atraí-los pela minha energia. Então teve um dia que pela primeira vez acordei em paralisia, que é quando você está entre o plano astral e o físico. Devia ser umas 5:30 da manhã. Então olho para frente e vejo um ser de 7 centímetros, de roupa vermelha. E sim, ele tinha um chapéu pontudo. Não lembro do seu rosto, mas ele olhou para mim e falou com uma voz bem fininha. Oi, fulano. Eu me liguei na hora, no que estava... Ah, não, ele não continuou, ele só falou, oi, fulano, tá? Eu continuei falando com a voz fininha, mas não é, agora é ele mesmo que volta a falar. Então ele falou com a voz bem fina, oi, fulano. Eu me liguei na hora, o que estava acontecendo. A emoção foi tanta, eu não lembro se eu falei mentalmente ou se eu falei com a boca astral, mas eu perguntei o nome dele. Fiz várias perguntas, mas ele não falou mais nada. E foi embora andando para cima da cama, onde eu não podia mais vê-lo pelo fato de estar paralisado. Ele foi andando, aí ele sumiu assim, quando ele estava paralisado, eu conseguia ver para onde foi. Bom, esse foi o meu relato, isso me ajudou muito a evoluir como pessoa e aprendi muito com essa experiência. Uma das coisas que aprendi é, com foco e dedicação, nós podemos tudo. Obrigado de verdade por ouvir meu relato. Espero poder contar outras experiências minhas. Fui. Agora, por que duende ignorante, tadinho? Ele só apareceu pra você aí e falou oi? Por que ele é ignorante? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Então vamos lá, primeiro relato de hoje é este. Graça, minha estrela. Eu acho que é assim que fala. Vamos lá. Olá, assombrados, Ana, Matheus. Vim trazer mais um relato da vó Dalva.
Segue agora a avó contando. Como já venho escrevendo, a minha vida desde pequena sempre, na minha vida, né, desde pequena sempre existiu o sobrenatural. Hoje vou falar de Graça, minha primeira filha. Vou começar bem do início. Eu me casei com Geraldo, um homem muito bom e generoso. O nosso casamento durou 40 anos. Geraldo me deixou muito cedo, com aquela terrível doença, o câncer. Mas fui mãe de 7 filhos e fui muito feliz nesses anos. Bom, voltando à Graça, ela nasceu de parto normal. Ah, tá. Peraí, gente, tá sem música de fundo, papapá. Pronto, já tá aqui. Eu que tinha esquecido. Voltando. Ela nasceu de parto normal, tive ela em casa mesmo. Mas vou contar uma coisa, que acho que só mãe é que sente mesmo. Desde o dia que eu tive a confirmação da minha gravidez, eu sempre tive comigo uma tristeza. Eu estava feliz, eu ia ser mãe, mas algo fazia o meu coração doer. Eu não sei explicar. Era uma mistura de sentimentos. Pois bem, Graça nasceu, bem gordinha e bem branquinha. Era um bebê lindo. Geraldo babava a cria. Quando Graça fez 1 ano de idade, ela já engatinhava pela casa toda. Como eu fui feliz com ela. Ela tinha lindos olhos pretos, cabelo bem lisinho, era linda. Quando minha filha completou 2 anos, aí ela escreveu assim, eu não consigo escrever sem chorar. Graça era muito saudável, mas do nada, ela começou a ter febres. A menina definhou. Como eu chorava. Corremos em médicos e naquela época, vocês devem imaginar o quão precário era o sistema de saúde. Eu só sei que Graça não comia e ficou muito magrinha. Geraldo e eu fomos até outra cidade para procurar outro médico e ele apenas nos disse: sua filha pegou a gripe. Essa gripe, na época, matou muita gente, principalmente crianças. Foi um sofrimento. Ela me olhava com aqueles olhinhos caídos, era uma dor que até hoje, depois de anos, eu ainda sinto. Então vivíamos com ela em hospitais, que eram mais matadouros. Sim, ainda mais se você fosse pobre. Quantas noites eu dormi em corredores de hospitais, com a Graça nos meus braços. Geraldo não conseguia segurar a tristeza, quase ficou doente também. E numa certa manhã, eu tentei dar um leite para a Graça e ela aceitou. A febre dela ia e voltava, mas naquele dia foi diferente. Ela terminou de mamar o seu leite e me olhou bem no fundo dos meus olhos ela olhou bem no fundo dos meus olhos e deu o seu último suspiro. Sim, Graça morreu com 2 anos e 3 meses. E eu fiquei ali, ninando ela, perguntando a Deus por quê. Eu já não sabia mais nem chorar. A dor de uma mãe que perde um filho é uma dor que leva um pedaço seu. Geraldo, então, chegou por volta das 3 da tarde e eu ainda, desde cedo, com a minha filha ali, sem vida, ainda a segurava. Geraldo demorou para perceber. Eu não falava nada, eu apenas fiquei ali. Nem avisei ninguém. Eu fiquei totalmente parada. Quando Geraldo, então, percebeu, Graça já estava toda gelada. Ela usava um vestido branco e eu a cobri com a sua mantinha rosa. Geraldo entrou em pânico. Como aquele homem chorava e gritava ao mesmo tempo e dizia: "Oh, Jesus, devolve a minha filha! Que mal eu te fiz, Senhor! Me leva no lugar dela!" E eu coloquei Graça em seu braço e abracei Geraldo. Nossa dor era imensa. Foram chegando os meus parentes, pois nós morávamos no mesmo sítio, cada um com sua casa. Darcy, minha querida mãe, não tinha palavras para me consolar. Minha mãe segurou em minhas mãos e suas lágrimas caíam. Eu não sei de onde eu tirei forças. Eu pedi a todos que saíssem e eu fiquei só, com Graça.
ela já bem geladinha, então peguei sua melhor roupinha e a vesti. Escolhi para ela um vestido branco todo rendado, com flores à sua volta, e depois a enrolei em sua manta branca, sua manta de batismo. Quando já era quase meia-noite e alguma coisa, chegou Geraldo e meus irmãos, com aquele caixãozinho. Velamos nossa filha a noite toda. Eu não sabia o quanto eu era querida. Tinha tanta gente lá que nem cabia todos em minha casa. Eu não saí de perto da minha filha nem por um momento. Bom, o dia amanheceu e eu ao lado de seu caixão, eu acho que cochilei, sonhei com meu pai, que já era falecido, e nem chegou a conhecer Graça. Ele apenas me olhava no sonho, com aquele jeito dele meio sem graça, e apenas disse: "Fia, Deus sabe de tudo, e tudo tá nas mãos dele. Preocupa não, eu cuido dela pro cê. Deixa, fia, eu levo ela pro cê." Então eu acordei, meio assustada com o sonho rápido com o meu pai. Minha ligação com meu pai sempre foi de alma, e eu sei que ele veio me consolar. Seguimos para o cemitério, a enterramos. Ali, eu, Dalva, deixei Graça levar um pedaço meu. Foi um enterro triste, mas lindo, digno de uma filha muito amada. Geraldo sempre do meu lado, e todos os meus irmãos, a minha mãe, mesmo com o jeito dela, dava para ver o tamanho da sua dor. Assim que todos saíram, eu fiquei só, onde Graça estava enterrada, e me despedi dela. A devolvi para Deus e fiz minhas orações. E então eu sinto 2 mãos tocando os meus ombros. Olhei para trás, não tinha ninguém. Eu sabia quem era. Era o meu velhinho, meu pai. Senti uma enorme paz naquele momento. Geraldo veio até mim, coitado, como ele sofria. Pegou em minhas mãos e voltamos para casa. Naquele enorme vazio da casa, sem a nossa querida Graça. Eu não contei a ninguém que o meu pai veio me ajudar. Eu guardei aquilo para mim. Hoje vocês sabem, lendo aqui enquanto eu escrevo, pois eu sabia que aquilo era entre eu e meu pai. Não vou dizer a vocês... Não vou dizer que aquilo era entre eu e meu pai. Não vou dizer a vocês. Por que o sobrenatural? E por que o sobrenatural sempre me acompanhou? Não por não querer dividir... Como assim? Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar entender. Eu sabia que aquilo era entre eu e meu pai. Não vou dizer a vocês porque o sobrenatural sempre me acompanhou, não por não querer dividir com vocês. Apenas eu nunca soube e nunca tentei entender. Apenas deixei fluir isso na minha vida. Eu sou uma velha que tenho premonições. Eu sinto as coisas. Eu sei quando elas vão acontecer. De que jeito? Eu nunca vou saber. Assim como eu senti há anos atrás aquela tristeza, que já era Deus me avisando que ia levar Graça em seus braços. Logo que passou 8 meses da morte de Graça, eu descobri outra gravidez, do meu 2º e tão amado filho. Um dia eu conto um pouco dele. Já posso adiantar, ele é um homem de bom caráter e um pai exemplar. E foi o filho que Deus me deu, para me tirar de toda aquela tristeza. E foi assim, a vida da velha aqui. Não teve só casos assustadores, teve também muitas dores e muito amor também. Um desses amores se chamava Graça, a quem dedico essa escrita de hoje, no dia 5 de janeiro de 1971. A minha querida estrela, Graça. Oh, meu Deus! Tenso, né? E tem a parte 2. Tem a parte 2 que eu já vou aproveitar e vou ler aqui também, viu, gente? Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.
Vamos lá. Graça, minha estrela, continuação, parte 2. Olá, assombrados, Ana e Mateus, segue a segunda parte do relato. Ou vocês querem que eu deixe para outro dia? Vamos contar já, né? Para melhor entendimento aos ouvintes, é preciso já ter lido a primeira parte da história, que se chama Graça, minha estrela. Segue a escrita agora de vó Dalva. Resolvi aqui terminar de contar o resultado da perda de minha filha Graça, que me resultou em ter mais 7 filhos e mais 3 de coração. Como eu disse na época, tive meu segundo filho, depois de 8 meses de luto. Vou chamá-lo aqui de Joaquim. Esse menino que Deus me deu foi no meu pior momento. Joaquim era uma criança muito especial para mim, a ponto dele, de certa forma, sem saber, acalentava o meu coração. Fui vivendo minha vida sempre com uma enorme saudade de Graça. Eu sei que para Deus aquilo teve o seu propósito, mas uma mãe nunca se esquece de um filho. Depois de Joaquim, tive aquela escadinha: Ângelo, Sebastião, José, Miguel, Rafael e João. Ah, João, que saudades de você! Eu me lembro que João nasceu lindo e forte, cresceu como seus irmãos na roça. João já estava com 7 anos de idade quando eu sonho com o meu pai. Eu sempre sonhava com o meu pai, mas quando tive João, o meu último filho, as coisas ficaram diferentes. Eu sentia muita tristeza e, novamente, eu sabia que algo ia acontecer. No sonho, meu pai me dizia: Dalva, minha filha, tu vais chorar de novo, mas não carece de ter preocupação. Eu, filha, vou estar aqui, te abraçando como criança. E aí eu acordei do sonho. Nada comentei com meu marido, guardei só para mim. Eu amava os meus filhos, eu nunca fiz escolha entre eles. Tudo era igual para todos. Quando passou uma semana que eu tinha sonhado com meu pai, eu tratei de ficar muito atenta com todos os meus filhos. O que eles comiam, onde eles iam, essas coisas de mãe. Quando João estava quase fazendo 8 anos, eis que surge mais uma tristeza em minha vida. João era muito levado, achava que sabia de tudo. Em uma certa manhã, João pediu a seu pai para subir no nosso cavalo. Nós tínhamos um só, Tinhoso era o seu nome. O cavalo era muito bravo, apenas Miguel se dava com ele. Então Geraldo negou, e João fez aquela pirraça. Então Geraldo pediu ao meu outro filho, Miguel, para levar João junto com ele, para João montar no cavalo. Para ele montar no cavalo aos cuidados de Miguel, pois o cavalo só obedecia a Miguel. E assim foi. João montou no cavalo e Miguel ao seu lado o guiando. João ficou tão feliz. Eles foram até uma certa distância e quando já estavam voltando, o cavalo se assusta e dispara com João. Meu Jesus! Não deu tempo para Miguel segurar. E João, meu querido filho, foi arremessado para o chão. Nós vimos tudo de longe. Miguel gritava por socorro e João, tadinho, perdeu a vida na hora. Ao cair daquela forma, pois o impacto foi muito grande, ele não suportou a queda. E mais uma vez eu, Dalva, teria que enterrar mais um filho. Eu não consigo descrever a vocês o tamanho da minha dor. Miguel, tadinho, se sentia culpado com a morte de João. Miguel não teve culpa nenhuma. Era o destino de João. Lembram do meu sonho com o meu falecido pai? Então, eu já tinha sido avisada. E lá fomos nós enterrar o nosso João. Eu fiquei em choque por horas. Eu não entendia. Deus já tinha me levado Graça. Agora João também. Eu confesso que me revoltei com Deus. Eu me senti abandonada por ele. Passou semanas, meses e um ano. E um ano que tínhamos perdido João. Eu não rezava mais, nem na missa eu ia. Eu fiquei muito revoltada com tudo. Miguel nem me olhava direito, tadinho. Ele sentia muita culpa. Mesmo eu dizendo a ele o contrário, que eu o amava e sabia que culpa nenhuma ele tinha. Meus filhos foram crescendo e eu ainda com raiva de Deus.
Quando passou 2 anos da morte de João, eu novamente sonhei com meu pai. Ele dessa vez nada me disse, apenas me abraçou e me olhou com um olhar triste. E eu acordei daquele sonho, me perguntando por que o meu pai não me disse nada dessa vez. Eu pensava comigo mesma, meu pai deve estar bravo comigo, por eu estar com raiva de Deus. Naquele mesmo dia eu me ajoelhei e pedi perdão a Deus de tudo que eu tinha feito e falado. Voltei a ir à igreja e minha fé em Deus voltou novamente. Eu já não me sentia mais tão amarga. Então, eu sei que para muitos pode parecer um simples desabafo de uma velha caduca, mas não, são minhas memórias, que eu escrevo e guardo no meu coração. Voltando, mais um ano se passou em minha vida, eu vendo meus filhos crescendo com saúde, graças a Deus. Eu me recordo que era um domingo, fomos para a missa como normal e lá tinha muitas pessoas chorando, até o nosso velho padre. Então ficamos sabendo que uma família muito querida tinha sofrido um terrível acidente. Era a família de Dona Fátima. Ela e seu marido tinham morrido. A casa deles tinha pegado fogo. Eles tinham 6 filhos, tudo uma escadinha. Os filhos só não morreram porque estavam na casa de sua tia. Dona Marina era a tia deles, mulher já viúva e muito pobre. Ela vivia de ajuda da igreja e de amigos, e o pouco que plantava era para seu consumo. Dava dó de ver aquelas 6 crianças. Dava dó de ver aquelas 6 crianças ali chorando ao nosso redor. Dona Marina logo disse ao padre que de forma alguma ela teria condições de ficar com os 6, pois ela era a única família deles. Eu não gostei da atitude dela, de falar aquilo tudo ali, na frente das crianças. Para mim, ela não queria era ter responsabilidades, pois eu penso, onde come um, come 6. Eu fiquei revoltada com a situação. Ela estava oferecendo às crianças. Que trauma para elas, eu penso. E o padre já ia mandar chamar o orfanato, que pertencia à igreja da cidade vizinha, quando 2 pessoas se manifestaram. Eu, Dalva e Dona Francisca. Dona Francisca era muito bem de vida e uma ótima amiga também. Eu e ela começamos a conversar. Eu disse a ela que por mim eu levaria os 6 comigo, mesmo Geraldo me olhando de banda. Mas Dona Francisca era mais íntima do casal que morreu. E ela me disse, Dalva, eu vou levar os 3 maiores comigo. E ela continuou, vou dar uma boa vida a eles. E eu disse, então eu fico com os 3 menores. Eu estava decidida. Geraldo só me olhou e eu já com as 3 crianças comigo. Disse a Geraldo, meu velho, não me tire essa bênção. E continuei. Deus levou 2 filhos nossos, agora está nos dando 3 de uma vez. Geraldo então disse, Dalva, quem sou eu para te impedir? Então levamos para casa conosco Maria, Lourdes e Gabriel. E adotamos os 3 como nossos filhos. E quanto aos outros que ficaram com Dona Francisca, foram criados como ricos. Tinham de tudo que eles queriam. Ela sempre deixava os 6 irmãos se verem e até chegou a nos ajudar por um tempo. Mas tudo nessa vida tem um propósito. E não cabe a nós ir contra Deus. Meus 3 filhos de coração tiveram todo o nosso amor e carinho. Cresceram e se tornaram boas pessoas. E até hoje ainda têm contato com seus outros irmãos, que cresceram e viraram doutores, tendo assim uma vida boa. Quanto aos meus filhos, são homens e mulheres de caráter. Tenho até 2 advogadas na família, e cada um seguiu seu destino, me dando muitos netos e muitas alegrias. Nenhum filho meu sequer me deu um desgosto. Já sou até bisavó, graças a Deus. E foi assim a minha vida. Eu não acredito em coincidências. Eu acredito no sobrenatural de Deus e nos milagres que Ele pode fazer. As minhas 2 perdas ainda doem. Vou ser sempre a mãe de Graça e de João. Eu sei que eles estão com Deus. E algum dia eu tenho certeza que ainda vou reencontrá-los do outro lado. Assim, se Deus me permitir.
Mas eu acho que ele vai permitir, porque tudo na minha vida, tudo mesmo, sempre teve a mão de Deus e o sobrenatural dele. Olha só que legal, gente. Que legal. Não é legal, mas é interessante ver tudo isso, né, que acontece com uma pessoa. E aí eu não tenho muito o que comentar, mas né, que mulher, não é? Que amor, né? Isso é muito bom, muito bonito, assim, ouvir nos dias de hoje. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, além do like, é claro. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Providência divina. Olha só. Relato levinho. Não sei se é um moço ou uma moça, tá? Tenho 52 anos. Sou espírita, kardecista. Ana, coloquei kardecista entre aspas só para diferenciar, porque muitos, infelizmente, ainda confundem Umbanda e outras religiões espiritualistas com o kardecismo. Já ouvi muitos relatos aqui de pessoas que cometem esse erro. Eu não tenho nada contra, ok? Mas nós não trabalhamos da forma que algumas religiões espiritualistas fazem. Apenas estudamos, evangelizamos e trabalhamos a mediunidade em regime fechado. Raras são as vezes que o plano espiritual nos permite avisar alguém de algo. Tentamos auxiliar os irmãos desencarnados que ainda sofrem, presos neste plano, para que se deixem ser acolhidos pelos espíritos de luz. E nisso somos auxiliados também. Mas vamos começar então? Todos os nomes são pseudônimos, estão trocados. 1975, eu tinha 5 anos. Sempre fui uma criança ativa, inteligente, até mais do que deveria ser para minha idade na época. E desde sempre tinha visões. Mas para mim aquilo tudo era normal. A minha família era sem condições. Minha mãe cortava lenha para os outros em troca de qualquer alimento que pudesse levar para casa. E nós, eu e meu irmão, Ray, aguardávamos ansiosos e muitas vezes famintos. Às vezes saíamos os 3. Cidade pequena, interior de Minas. Aquelas cidadezinhas onde todos se conhecem. Tipo, olha lá, fulaninha, filha da fulana que mora na rua tal. Bem, nesse dia, minha mãe levou-nos para passar o dia na casa de uma amiga. Na esperança, creio eu, de que essa amiga lhe oferecesse comida enquanto lá estivéssemos. Ou nos oferecesse comida enquanto estivéssemos lá. Mas a mulher era tão pobre quanto nós. Mas eu e Ray fomos para a roça dela e lá nos divertimos. Para nós, crianças, qualquer coisa comível já estava bom demais. E para isso, os pés de goiaba carregados foi uma festa. O dia foi passando e perto do anoitecer, a minha mãe nos chamou para irmos embora, pois o céu ameaçava chuva e morávamos do outro lado da cidade. Minha mãe tinha uma vitalidade, meu Deus! Ela parecia ter um motor nos pés. Tão rápido que ela andava e ia dizendo, se não quiserem pegar chuva, tratem de andar logo. Meu irmão conseguia alcançá-la, mas eu, com as minhas perninhas curtinhas, eu acho que é uma moça, não sei. Então ele diminuía o passo para ir junto comigo. Nem havíamos chegado perto do centro da cidade quando desabou o temporal. Ana, minha filha, em Minas, quando chove, não pense que vem uns pingos aqui e outros ali, não. Para dar tempo de você correr para algum lugar e se abrigar. Não é assim, não. O trem desce de vez. Como se São Paulo abrisse uma comporta e a cidade em poucos minutos... São Paulo não, como se São Pedro abrisse uma comporta e a cidade em poucos minutos está alagada. Para ir para nossa casa, tínhamos que subir um morro. Mas pensa no morro, Ana. Quase vertical.
e ainda enfrentando a enxurrada que descia loucamente, nos arremessando de um lado para o outro. Eu tomei um monte de tombo, até que o meu irmão, que era bem maior e forte, segurou a minha mão e praticamente me arrastava enquanto subíamos. Com tanto esforço, a fome começou a apertar, e em meio às trovoadas eu comecei a chorar. Meu estômago doía e se contorcia. E na minha inocência, eu já sonhava que quando chegássemos em casa, minha mãe ia pegar bredo, que é uma verdura, no mato, com a farinha que ainda tinha, para fazer uma farofa para a gente. Conseguimos, enfim, chegar no alto do morro. A iluminação pública já era bem precária e nesse dia, com a tempestade, blackout. Anumbreu total. Minha mãe, em dado momento, gritou, nem sei de onde, porque não enxergávamos nada. Queria encontrar-nos naquela escuridão, né? Eu fechei os olhos e com eles assim fechados, eu vi uma luz, suave, azul, vindo na minha direção. E ela vinha crescendo, aumentando de diâmetro, até sumir quando me alcançou. Eu abri os olhos e olhei para o chão. E ali, aos meus pés, algo brilhou. Me abaixei para pegar e, meu Deus, Aninha, era um peixe de tamanho médio, do tamanho de um robalinho. E, pasmem, ainda estava vivo. E eu gritei, mãe, eu achei um peixe! Minha mãe gritou de volta, pare de mentira, menina! Então eu vi mais coisas brilhantes e saltitantes no chão e eram mais peixes. As mãos eram pequenas, então eu só conseguia pegar 3. Nesse momento, um relâmpago iluminou tudo ao redor e minha mãe correu até nós e nos abraçou junto ao corpo. E eu disse, me solta, mãe, e segura aqui para eu pegar mais peixes. Desnecessário dizer que a minha mãe me deu um beliscão. Nessa hora, a luz do poste voltou e ela pôde ver que eu não estava mentindo. Em minhas mãos, os peixes. Ela olhou, totalmente sem entender, pegou-os e eu e o Ray corremos para pegar os outros peixes. Eu acho que foram uns 8 no total. A chuva cessou por completo e conseguimos chegar bem e felizes na nossa casinha. O jantar foi peixe assado na chapa do fogão a lenha e farofa de bredo. Pensa numa delícia. Observação. Só depois de adulta, lembrando da minha infância, é que eu fui perceber. O rio mais próximo ficava do outro lado da cidade, bem depois da estrada de ferro. Muito, mas muito longe do morro em que estávamos naquele momento. E então, providência divina? Eu creio. E vocês? Expliquem. Gente, como assim? A gente já viu situações onde chove peixe, chove umas coisas, né? Mas para isso você tem que ter Eles têm que ser levantados de um ponto, tipo num redemoinho, num furacão, e ser jogado no outro ponto. Foi para esse tanto essa chuva, tempestade, sei lá que deu, para tirar de lá e trazer eles? Eu acho que não. Porque também são raras as vezes que isso acontece, sei lá. E essa luz que ela viu com o olho fechado, e a hora que chegou nela, ela viu os peixes no chão. Providência divina, gente. Eu acredito nessas coisas, sim. Muito legal, muito interessante. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Show cheio de almas. Um show cheio de almas, vamos ver. É uma moça que nos conta. Ui, abri o programa errado. Deixa eu baixar aqui, já que eu fico abaixada aqui. Deixa eu só fechar isso aqui. Dá licença, programa, eu abri você sem querer. Aí. Olá, Ana e assombrados, me chamo fulana, mas pode me chamar por fulana mesmo? Sou cantora e moro em São Paulo. Quero contar um fato que aconteceu comigo em um show, há alguns anos atrás. Os nomes já foram trocados. Era uma noite de sábado, no qual eu não tinha shows para fazer, né? Eu estava em casa com meu noivo, que aqui vou chamar de Diego, quando recebi uma mensagem do meu cunhado, que vou chamar de Zé.
Ele namorava minha irmã na época. Zé e eu éramos uma dupla. Nosso estilo era o forró. Na mensagem, ele dizia que havia marcado um show em cima da hora, pois a banda que era para tocar não ia mais. Então deram o famoso cano na casa de show, sabe? Me informou que seria em poucas horas e se eu poderia ir também para ajudá-lo. Bom, eu concordei, pois era próximo à minha casa nessa época. Como havia acabado de sair do banho, apenas me arrumei com pressa, passei uma maquiagem ali um pouco mais básica, pois o show seria em poucas horas. Já no portão, minha irmã e o Zé passaram para nos buscar. Iríamos com eles. O lugar do show ficava a uns 10 minutos da minha casa. Contando um pouco aqui a respeito do lugar, era assim. Lá era um lugar muito parecido com uma quadra de jogos. Eu achei um pouco estranho, pois era mais escura que o normal, sabe? Mesmo com as luzes do show e tudo, o lugar era bem escuro e frio. Estava há anos abandonada, quando o novo dono comprou, reformou e abriu um salão de festas, que fazia eventos nos fins de semana. Aquela noite estava fria e com muita garoa, típica de inverno de São Paulo. O salão era enorme, mas por conta do tempo feio e o lugar estranho, eu creio, assim, não foi muita gente. As horas foram passando, eu e Zé em cima do palco cantando, minha irmã e o meu noivo Diego lá embaixo sentados nos assistindo e fazendo alguns vídeos nossos. E agora que vem o sobrenatural. O lugar era bem fechado, porém muito gelado na parte interna. Do nada, era gelado. Alguns minutos depois que começou o show, eu ouvi barulhos, como se muitas pessoas conversassem. Várias risadas e sons de gente dançando lá embaixo na pista. E o mais assustador é que não tinha gente no show. Havia somente o meu noivo, a minha irmã, o dono do bar e acho que umas 5 pessoas sentadas ainda próximas ao balcão que ficava a uns 15 metros longe do palco. Lá de cima, no palco, eu vi todo mundo sentado. E o que eu ouvia lá de cima eram muitas pessoas dando risadas, dançando, como se o salão estivesse lotado. Naquela hora eu fiquei com medo, mas guardei aquilo para mim. Eu já estava sentindo muitos arrepios, sabe? Quando algo me fez olhar para cima, onde havia um camarote, que era usado para guardar caixas de cerveja vazias. Porém, estava tudo fechado em cima, com as luzes apagadas. Eu vi ali o que parecia ser um homem, com uma camiseta branca, olhando lá de cima. Mas o homem não tinha rosto. Era tudo escuro, tudo preto. Eu não conseguia ver olhos, nariz, nada. Apenas o formato do rosto e as mãos também negras e a roupa branca. Ele estava parado, observando a pista. Eu vi aquilo e congelei. Logo toquei com os braços no Zé e perguntei se ele estava vendo aquilo e mostrei com os olhos. Ele olhou e ficou pálido. Nós ficamos assustados. Quando olhamos novamente, não vimos mais nada. Num piscar de olhos, aquele cara sumiu. Depois disso, eu fiz uma oração em pensamento mesmo a Nossa Senhora Aparecida e São Miguel Arcanjo para nos proteger naquela noite. Depois de algumas horas, graças a Deus, acabamos o show e voltamos para casa. No carro, a gente comentava o que tinha visto e escutado. Meu noivo e a minha irmã também perceberam que tinha algo a mais com a gente ali naquele salão. Só que não vimos ninguém dançando como ouvimos, entendeu? O meu noivo era fumante nessa época. Ele disse que chegou a ir lá fora para acender um cigarro e ver se tinha pessoas do lado de fora, né? Pois o barulho das vozes era muito alto. Ele disse que não viu ninguém e ficou lá dentro, pois sentia que ia acontecer algo, sabe? Preferiu ficar do lado do palco o show inteiro, pois se algo acontecesse, ele disse que estava por perto. Ana e Assombrados, lembra aqueles vídeos que eu mencionei que eles haviam filmado? Já em casa, no outro dia, eu fui ouvir
e fiquei assustada, pois dava para ouvir certinho o barulho das vozes, pessoas conversando e dando risadas, sons de sapatos batendo no chão, como se pessoas dançassem. Mas no vídeo só tinha gente no salão. De onde veio esse barulho todo? Seriam almas? Hoje não tenho mais o vídeo para mandar, senão vocês iam se assustar, pois foi muito assustador para nós. Muito obrigada por ouvir o meu relato. Desculpe se ficou longo demais. Eu quis dar detalhes para vocês. Esse não foi o primeiro contato com o sobrenatural que ocorreu com nós 4 juntos, tá? Em breve mandarei mais. Beijos para ti, pro Matheus e pros babies e a todos os assombrados. Deus abençoe. Um beijo para você. Muito obrigada. Gente, que pena que não tem mais o vídeo. Assim, ela, sendo cantora... eles ali, eles estão acostumados a ter público, a escutar essa, né? Sabe quando tem pouca gente, o barulho que é quando tem pouca gente, quando tem bastante. Então, ela tá habituada a isso. E ela percebeu que aquilo era uma coisa muito fora do comum, com 5 pessoas sentadas numa cadeira lá. E só o noivo dela, a irmã, como? Da onde vinha aquele barulho todo? Não foi colocado na caixa de som, tipo um som ambiente, só para dar uma animação mais nas pessoas, assim, vamos colocar barulho de gente dançando e conversando aqui, porque tá muito vazio, então aí dá a sensação de que tem mais gente. Não foi feito isso, não sei, é uma possibilidade. O lugar era estranho, era escuro e frio. Será que ali teria um aglomerado de almas que ficaram felizes pelo show e estavam aproveitando o showzinho? Pode ser. Será que era outra dimensão? Será? Dançando ali? Galera de Sete Além lá tava, que hoje tem show. E estavam lá, pelo menos o povo lá de outra dimensão foi, né? Os fantasmas se divertem também. Que interessante, né? Legal. Um pouco assustador. E essa sensação de que algo ruim aconteceria? Será que foi uma impressão? Parte de uma impressão só auditiva? O que será que era lá antes? Você não procurou saber o histórico do lugar e tudo mais? Ai. Deixa eu só anotar isso daqui. Eu não consigo ler esse título sem lembrar da música. Tapa na cara. Lembra da música? Tapa na cara. Acho que era um axé. Bom, mas vamos ver. Tapa na cara. É o título deste relato. Vamos lá. É uma moça que nos conta. Olá, Ana. Meu nome é Fulana. Já tive vários relatos contados por você no canal e fico sempre contente quando vejo você contando um deles. Tem vários que eu mandei também e fico aqui na expectativa. Primeiro, quero parabenizar você e o Matheus pelo trabalho e pelo respeito que tratam assuntos que por muitos é taxado um tanto quanto fantasioso. Apenas continuem. Vocês são demais. Muito obrigada. Hoje eu tenho 30 anos, sou um bandista e médium em desenvolvimento, mas esse relato aconteceu nos anos 2000. Eu acho que eu tinha entre 11 e 13 anos, por aí. Nessa época, celulares não eram modernos como hoje, não tinham câmeras, mas o sinal pegava em qualquer meio do mato, né? Internet também não era tão comum, não. Não eram todos que tinham um computador em casa, é verdade. Como uma criança feliz dessa época, eu brincava na rua, brincava de taco, tínhamos carrinho de rolemã e patins. Mas minha maior diversão era passar as férias na casa do meu tio. Ele morava em uma fazenda próximo à minha cidade. Essa fazenda pertenceu a um barão do café, muito poderoso na época da escravidão, e foi passada de geração em geração. Nos anos 2000, já era uma fazenda de cana-de-açúcar, e tinha gado de corte, gado leiteiro, cavalo de corrida. Os trabalhadores moravam com suas famílias lá. Os estudantes tinham ônibus fornecidos pelos donos para virem estudar na minha cidade.
Eram muitos trabalhadores e, por consequência, muitas crianças. Então, na época de férias, além dos filhos dos trabalhadores, tinha também os agregados. Nossa turminha era formada por cerca de umas 30 crianças e adolescentes. Então, imagina a farra, né? Por ter sido uma fazenda de escravos, havia túneis de acesso à Casa Grande, que eram usados por eles para que não circulassem no mesmo lugar dos brancos, e havia também a senzala com várias correntes. Nós entrávamos lá para explorar, sabe? Coisa de criança, mas enfim. A fazenda era muito grande. Havia várias colônias de casas onde eram distribuídos os funcionários. E para acessar essas colônias, como dizia minha avó, tinham entradas de terra mal iluminadas e com mato em volta. Como éramos em muitos, darei o nome apenas àquele que aconteceu o fato, tá? Vou chamá-lo aqui de Júnior. Júnior tinha por volta de 15 anos. Ele era sarrista demais. Vivia se escondendo no mato para assustar os outros. Pregava peças na gente. Atormentava mesmo, sabe? Havia uma história na fazenda que um escravo foi amarrado numa palmeira, na curva de uma estrada. E deixaram ele lá até morrer. Nesse lugar havia uma cruz de madeira e atrás da cruz ficava uma cerca de arame farpado. Um dia o Júnior teve a brilhante ideia de colocar um chapéu de palha nessa cerca e então quem descia pela estrada de madrugada, os trabalhadores desciam por volta das 5 da manhã para pegar o caminhão e ir para a lavoura. Então quem vinha via aquele chapéu flutuando bem onde o escravo havia morrido. Imagina o susto do pessoal, né? O Júnior sempre fazia essas pegadinhas, mas ele começou a zombar daquela cruz. Disse que aquilo era conversa fiada, que era só para colocar medo nos outros. Dizia que não acreditava e que todos eram bobos. Pois bem, em umas férias de fim de ano, estávamos lá na fazenda e um amigo nosso que morava na colônia daquela estrada comprou um rádio que tocava CD. Imagina a nossa alegria, né? Combinamos de ir todos na casa dele à noite e fazer uma festinha. Nesse dia estávamos em umas 10 pessoas, incluindo o Júnior. O restante do pessoal ia por outro caminho e alguns moravam ali próximo desse amigo. Quando deu umas 8 da noite, nos reunimos na frente da casa do meu tio e fomos caminhando, conversando e tal. E chegando perto da estrada, o Júnior começou a falar que queria ver o fantasma do escravo. Pedimos para ele parar com isso, mas ele nem deu bola. Então apertamos o passo e deixamos ele para trás. Quando eu passei pela cruz de madeira, eu senti um arrepio na espinha. Meus pais já eram umbandistas nessa época. Eu acreditava nessas coisas e respeitava. Eu já tinha visto vários espíritos e na hora eu já sabia que aquilo não ia acabar bem. Andamos uns 5 passos depois da cruz e do nada o Júnior passa pela gente correndo e gritando. Ele dizia que ele ia descobrir quem foi. A gente não entendeu nada. Ana, ele subiu o morro correndo sem parar. A gente apertou mais um pouco o passo, mas não vimos nem ouvimos nada atrás da gente. Chegamos na casa do nosso amigo, uns 5 minutos depois do Júnior. Ele estava sentado na varanda chorando e tomando um copo de água com açúcar. A mãe do nosso amigo estava tentando entender o que tinha acontecido, porque o Júnior não falava nada. Na hora que ela viu a gente, ela veio brava perguntar quem que tinha batido no menino daquele jeito. Por que a gente tinha brigado? Respondemos que ninguém tinha feito nada. Ele que subiu o morro igual um doido. Aí ela, sem acreditar na gente, mandou que nos aproximássemos dele para ver a cara dele que jeito tava. Ana, na hora que eu olhei, ele tava com a marca de uma mão certinha no rosto. 5 dedos gravados na cara do menino. Ele é bem branco, sabe? Aquela mão tava vermelha no rosto dele. Os dedos eram vergões, assim, sabe? Ele tomou um baita de um tapa na cara. Mas não tinha sido nenhum de nós.
Quando ele se acalmou, ele disse que quando a gente apertou o passo e deixamos ele para trás, ele continuou falando que queria ver aquele escravo. Ele disse que aquilo era besteira e que aquele escravo não tinha morrido ali não. Assim que ele passou pela cruz, ele sentiu alguém tocar no ombro dele. Achando que fosse algum de nós, ele se virou para ver e tomou um tapa na cara que fez ele perder o equilíbrio e sair catando o cavaco. Foi quando ele passou pela gente. Fecha a porta, Vitório, por favor. Ah. Mãe. Mamãe não pode agora. Não posso, gente. Não, Pepe, deixa a mãe terminar o relato. Não, mãe não pode. Vai lá com o papai. O papai também tá trabalhando. Vai lá jogar. Não. Não, vai ficar aqui agora com a mãe também, contando relato? É? Não, Pepe, vamos lá, chama ele lá pra brincar com você. Olha só. Cadê? Cadê? Achou. Cadê? Achou. Vai lá, Cadê? leva ele lá. Vai lá brincar com a Achou. Pepe. Cadê? Vai lá brincar com a Pepe. Olha lá, Pepe vai pegar alguma coisa muito interessante lá. Pepe, tranca a porta, por favor. Não, você também vai pra lá. Não, você não vai ficar aqui. Não, Pepe, por favor. Vai, Pepe, por favor. Pronto, o Matheus chegou. Ele também tá lá fazendo as coisas. Bom, voltando ao relato. Então, o Júnior, achando que fosse um de nós que tinha batido no ombro dele, se virou pra ver e tomou um tapa na cara que fez ele perder o equilíbrio e sair catando cavaco, sabe? Sair catando cavaco, se desequilibrar assim e quase cair. Foi quando ele passou pela gente correndo e gritando que ia descobrir quem foi que bateu nele. Mas depois disso, ninguém passou pela gente. E quando chegamos na casa do amigo, os outros já estavam lá. Ninguém chegou depois da gente. O Júnior tomou um tapa de um espírito, ou daquele escravo, e de algum que não gostou nada da zombaria dele. Depois disso, além do Júnior nunca mais falar nada sobre essas histórias, ele nunca mais passou naquela estrada também. Toda vez que a gente ia para casa desse amigo, o Júnior fazia a gente dar uma volta imensa para não passar por lá. Pelo menos ele aprendeu a lição, né? Esse foi o relato, Ana. Eu espero que você tenha gostado e que não tenha ficado confuso demais. Me desculpe os erros, eu estou enviando pelo celular. 1000 beijos e que meu pai Oxalá abençoe e ilumine essa família linda que você tem. Sucesso, Aninha. Muito obrigada. Deixa só pra mim aqui, ó. Obrigada. Um beijo pra você, obrigada pela história. Mas minha mãe também conta de um menino, eu não sei quem é agora, né, mãe? Mas tinha um menino atentado desse lá também no sítio, e ele adorava pregar peça nos outros. E aí ele corria quando o pessoal tava vindo à noite de algum lugar, não sei, mas estava vindo à noite pela estrada, ele corria na frente, se escondia num arbusto, e a hora que as pessoas passavam, ele ficava jogando pedra, sabe? Pra assustar as pessoas. E as pessoas ficavam, nossa, mas da onde tá vindo essas pedras, sabe? E ele ficava lá. E aí um dia ele mesmo contou que ele fez isso, se escondeu atrás, eu não sei se é minha mãe ou minha avó, se é da época da minha mãe ou da minha avó, mas aí diz que ele se escondeu atrás e no que ele pegou a pedra pra jogar pra assustar os outros, ele tomou uma pedrada nas costas. Ele olhou, procurou, não tinha ninguém. Aí ele ficou assustado.
Então, né, às vezes o pessoal do lado de lá dá uma liçãozinha assim também. Fala, ó, não brinca com isso, tá?